Nos vídeos anteriores, a gente falou muito sobre o trabalho do produtor de moda pleno e do produtor de moda sênior, que são os profissionais que trabalham fazendo edição de moda, os stylists que fazem editoriais para revista. Mas antes desse trabalho ser executado, a gente tem o trabalho de pesquisa, que não é o trabalho de pesquisa de temática, para pensar em como a gente vai planejar esse editorial, esse desfile. No caso do mercado editorial, por exemplo, a gente tem um trabalho de pré, que é um trabalho feito pelo produtor de moda júnior, o produtor de moda que está começando, que é o quê? Antes de que o stylist faça a edição dos looks e faça a combinação das peças entre peças superiores, peças inferiores, calçados, acessórios, ele precisa ter em mãos essas peças para fazer a edição. Essas peças, elas serão pesquisadas pelo produtor de moda, que é o produtor de moda mais jovem, geralmente o produtor de moda que está acompanhando, assistindo esse stylist. O stylist vai passar para ele o briefing, então esse briefing que o stylist vai passar para o produtor, ele consta, além de todo o projeto macro, ele vai constar referências de peças que o stylist gostaria de usar. Então, nesse painel com as referências de roupas, de looks, eu sim posso ter, e devo, não só posso, como devo ter, as imagens das peças que eu gostaria de ter no editorial. Então, não é que eu vou usar essas imagens de referência para trabalhar o meu editorial, para pensar a iluminação, para pensar o acting, para pensar o feeling que eu quero. Não. Para fazer esse momento do editorial, que fala sobre o feeling da campanha, a gente vai fazer uma pesquisa que não está relacionada à moda. Agora, a gente também precisa de uma pesquisa relacionada à moda com as referências de peças e de looks que a gente gostaria de utilizar no editorial, na campanha, feita especificamente para esse produtor de moda júnior que está assistindo o stylist. Vai ser através dessa pesquisa que ele vai contatar as marcas para fazer a produção de moda, ou seja, pedir essas peças emprestadas para que elas sejam utilizadas nos editoriais, para vestir artistas, celebridades, entre outras pessoas. Um dos lugares em que os produtores de moda mais almejam estar para coletar essas peças é a assessoria de imprensa. É na assessoria de imprensa que as marcas deixam as araras com as suas peças. Geralmente são as peças que correspondem à última coleção da marca, porque são essas peças que o estilista tem interesse em promover. Nunca é interessante promover peças antigas. Então essas peças antigas, elas geralmente vão ficar no acervo da marca. Então as marcas contratam assessorias de imprensa justamente para que essas assessorias de imprensa elas ajudem a fazer com que as marcas estejam nos veículos digitais, impressos. E uma dessas maneiras de fazer com que essas marcas apareçam no mercado e na mídia impressa, na mídia digital, é montar um espaço dentro da própria assessoria destinando uma arara com a coleção da marca. Isto é, então quando o produtor de moda ele vai fazer essa visita ali na assessoria de imprensa, ele vai se deparar com a arara da marca e ali estará toda a coleção. Então nesse momento, por mais que o produtor de moda ele tenha ido especificamente para fazer a contratação, para fazer a produção de uma marca específica, ele pode se interessar pela marca por uma outra marca que é cliente da assessoria de imprensa. E aquela peça pode ser interessante para aquele editorial e ele produzir essa peça da marca com assessoria de imprensa e utilizá-la então ali no editorial. E aí a gente tem um momento em que o estilista, a marca, ela vai sair ali na mídia impressa, na mídia digital, a partir dessa produção. Então, essa produção ela pode acontecer na assessoria de imprensa, é o lugar que os produtores mais gostam de produzir,
porque ali, geralmente, na assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa em si tem diversos clientes, então dificilmente ela terá só uma marca, porque as assessorias de imprensa, elas também são especializadas em moda, então elas têm diversos clientes de moda, então uma mesma assessoria de imprensa pode atender a 4, 5 marcas de moda, né? Marcas de calçados, no caso das marcas de calçados, que são marcas grandes, dentro das assessorias, essas marcas, elas têm salas dedicadas só a elas, e não só araras. Então é muito comum esses produtores irem produzir sapatos e se depararem com uma sala só de calçados, e às vezes uma sala só de calçados de uma mesma marca. Então, quando o produtor ele vai até a assessoria, ele tem acesso muitas vezes a mais de uma marca. Então é um lugar muito bacana de produzir. Geralmente, os produtores que têm acesso às assessorias de imprensa são produtores que trabalham com stylists muito conhecidos. Então, esses stylists muitas vezes têm passes livres dentro da assessoria de imprensa, porque conhecem ali os diretores das assessorias e sabem e reconhecem ali o trabalho desses profissionais. Mas é o lugar favorito de produção dos produtores de moda, porque é um lugar que abriga muitas marcas, abriga marcas de calçados, acessórios. Então, num só lugar, ele consegue fazer vários tipos de produção e consegue ali encabeçar as mais diversas peças com as mais diversas características possíveis. Nem todas as marcas de moda possuem a sua própria assessoria de imprensa para fazer essa comunicação com a mídia impressa especializada de moda. Várias dessas marcas que não possuem assessoria vão fazer a produção de moda, vão liberar o espaço para que a produção de moda seja feita no próprio departamento de marketing. Então a gente já falou que as coleções passadas, as coleções antigas da marca, vão para o acervo. Elas ficam no espaço, ali com as roupas todas guardadas, para que um dia, se preciso, elas possam contar a história da marca. E a coleção atual, que é a coleção que está apta a ser produzida e que é interessante para a marca divulgar, já que essa coleção é a mesma que está na loja física, é a mesma que está no e-commerce, ela geralmente vai ficar para as marcas que não têm assessoria de imprensa no departamento de marketing. Então, o marketing ele é o responsável por criar essas ações que vão divulgar a marca, e, inclusive as ações na mídia especializada. Então, a assessoria de imprensa ela já tem esse contato, né? Ela já tem esse gingado de conversar com a mídia especializada, com as revistas, de oferecer as pautas. Para as marcas que não possuem assessoria de imprensa, elas vão criar dentro do próprio departamento o departamento de marketing, que vai ser o departamento responsável por fazer essas captações de pautas, de ações para serem apresentadas para a marca, né? E para prospectarem novas ações e prospectarem e projetarem a marca no mercado de moda. Então serão esses profissionais que estão no departamento de marketing que serão os responsáveis por fazer as aprovações das produções. Então, as propostas de produção serão enviadas para eles e eles decidirão se é importante para a marca ou não terem essas publicações ou terem essas publicações ou não essas publicações em determinadas revistas. Por exemplo, há estilistas que sabem especificamente onde querem aparecer, em quais revistas eles gostariam de estar, em publicações, por exemplo, específicas de moda. Para outros estilistas que já estão no mercado, é muito comum o departamento ter muito claro quais as revistas e quais as publicações a marca não gostaria de aparecer. Então, quem vai fazer esse trabalho de sondagem vai ser o departamento de marketing, enquanto na assessoria de imprensa, quem vai fazer essa sondagem vai ser esse profissional da assessoria de imprensa.
Tendo em vista o que a gente falou sobre as produções feitas na assessoria de imprensa ou no departamento de marketing, a gente entende que o relacionamento precisa ser muito bem construído com esses profissionais, entre o produtor de moda. Então, cabe ao produtor de moda também criar esse ciclo de bons relacionamentos, já que ele vai precisar dessas marcas para utilizar as peças em suas produções e coletá-las para que elas estejam nos editoriais feitos então pelos stylists. O que é muito importante a gente falar aqui sobre esse bom relacionamento que o produtor deve construir? Primeiro de tudo, ele precisa, ali no momento de prospectar a produção, fazer uma carta de apresentação, que é uma carta de produção. Geralmente essa carta ela vai estar assinada por um profissional sênior, que é o profissional que vai encabeçar o projeto. Ela também pode estar assinada pelo cliente, o cliente contratante, no caso de uma marca muito grande. Então, essa marca deve constar a apresentação sobre o produtor de moda, falar os objetivos do trabalho, se possível, indicar a data de retirada, que é a data de produção, e a data de devolução do material, a data de entrega do material e a data de registro, né? A data em que esse trabalho vai ser executado, para que o cliente ele possa ter o panorama geral de como esse trabalho vai ser executado. É muito importante que as pessoas tenham acesso a essa informação de forma muito clara sobre o produtor, sobre o cliente, sobre o stylist, sobre o editor de moda, para que isso defina o nível intelectual do trabalho, o nível de confiança desse trabalho, para que a pessoa que vai emprestar essa peça, ela se sinta segura, ela entenda que essa mesma organização que se tem ao pedir a peça, o empréstimo da peça, essa peça para ser levada para os editoriais, seja o mesmo cuidado que esses profissionais terão no momento de registro e no momento de devolução das peças. Uma outra coisa muito séria e que vai ajudar muito na construção desse bom relacionamento com as marcas, com a assessoria de imprensa, com o marketing, é a utilização consciente dessas peças, ou seja, a produção consciente dessas peças. É muito comum produtores, quando estão começando, quererem coletar um número absurdo de peças, para que essas peças sejam levadas para o stylist e ele tenha ali em mãos uma gama muito grande de peças para serem escolhidas e serem utilizadas. Todos os stylists eles gostam muito de trabalharem com um número infinito de peças, terem um espaço como se fossem parte de um acervo, com um número muito grande de roupas que serão provadas ali no dia do shooting ou até mesmo anteriormente, para que se chegue na proposta final, ali no momento da edição. E aí os produtores vão sair para as ruas, vão até as lojas, as assessorias de imprensa, os departamentos de marketing e vão querer produzir o maior número de peças para oferecer para esse editor de moda uma quantia grande, significativa desse trabalho. E aí, esse produtor ele vai acabar coletando peças que não serão utilizadas no editorial. Então é muito comum, e existe um índice do nível de produção que a gente calcula para que essa peça, para que uma peça emprestada para uma marca seja utilizada no editorial, é necessário um número médio de até 10 produções. Ou seja, é necessário que uma marca empreste para um produtor de moda, para um stylist, até 10 vezes para que essa peça saia em uma publicação, para que essa peça seja utilizada ou no editorial ou seja utilizada por um artista. Então pensem o tamanho dessa tramitação entre idas e vindas de peças que podem ser danificadas aí ao longo do percurso e numa utilização de 10 vezes, numa prova de roupa de 10 vezes, né, provada 10 vezes, essas peças elas podem vir a se danificar. E aí pensem
o tamanho do investimento que a marca precisa fazer para liberar essas peças. É muito importante que o produtor de moda tenha plena consciência sobre as chances de utilização da peça naquele determinado editorial, num determinado tipo de trabalho. Para quê? Para que a marca ela não empreste essa roupa de forma que ela não seja utilizada no editorial. Então, é muito importante que o produtor de moda ele só tire essa peça da assessoria de imprensa, do marketing, ou até mesmo ali do estilista, quando a gente fala de uma marca muito pequena, que não tem o departamento de marca e que empresta aquela roupa, às vezes, de um jeito muito informal. É muito importante que ele tenha essa consciência de se a peça tem chances, tem poder de entrar naquele editorial, para que a marca não se aborreça e aí deixe de emprestar outras vezes. Se a gente fala aqui de um índice de empréstimo de que são necessários 10 empréstimos para que uma peça seja publicada em um editorial, então a tendência é essa marca querer deixar de emprestar essas peças. Então, deixe para tirar essa peça, para produzir a peça, se realmente ela tiver chances e condições de ser utilizada lá no editorial. Caso contrário, confirme com o editor, faça propostas de edições, tente encaixar ali nas situações de pesquisa e tente fazer com que o stylist possa dar uma palavra a respeito daquela peça, possa dizer se a peça realmente tem condições de entrar no trabalho. Além da carta de produção, que falamos lá no início, que serve para que o produtor vá prospectar essas peças nas marcas, nas assessorias, no departamento de marketing, a gente tem um outro documento que não é o documento de prospecção das peças, é o documento de retirada e devolução, que a gente chama de romaneio. Nesse documento, a gente vai ter algumas informações relativas à peça, quais as características da peça, o código de referência, o SKU, informações que são pertinentes à marca, que passam informação à marca e fazem a marca entender qual era aquela peça, e informações como, por exemplo, a data de retirada, a hora da retirada e em qual data ela deve ser devolvida. Algumas marcas fazem a cobrança do cheque calção, apesar de não cobrarem pelo empréstimo das peças. É muito comum as marcas não cobrarem pelo empréstimo dessas peças, mas como a gente falou anteriormente, esse empréstimo ele é construído a partir de um bom relacionamento, né, de um mailing, que é justamente essa lista de contatos que a gente vai criando desde que a gente começa a atuar no mercado. É no romaneio que vai constar a baixa da devolução. Então, esse documento ele deve ser arquivado com as peças quando levadas para a produção, e no momento da devolução, eles devem chegar com as peças, porque vai ser nesse documento que vai ser feita a baixa de devolução, e através desse romaneio que constarão as informações relativas às condições das peças. Quando falamos sobre marcas, dificilmente essas peças estarão em baixas condições de utilização. Quando falamos de produções em brechós ou em acervos, essas peças podem estar em baixas condições de uso, contendo manchas, partes que foram danificadas em outras produções, e todas essas funções, todas essas informações devem constar ali no romaneio, para que assegure também o produtor de que ele não foi o autor ali do dano causado na peça.